Olá, olá, tudo bem? Eu sou a Rafaela Coelho e hoje o vídeo vai ser sobre como é que você pode visualizar os posts que você cria para você postar no seu Instagram aqui no Canva. Ou seja, como é que você pode criar as suas artes e visualizar, fazer uma prévia de como é que elas vão ficar no feed do seu Instagram. Primeiramente, eu quero falar para vocês que essa não é a única maneira de você fazer isso aqui dentro do Canva, mas é uma maneira que eu acho tranquila de você compreender e é a maneira que eu faço, certo? Então, eu não sou dona da verdade, apenas essa é a minha opinião. Então, vamos ver. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a seguinte: tem muita gente que se confunde sobre o que é feed, o que é stories, o que é post do Instagram. Então, eu vou te mostrar primeiramente o que é um feed do Instagram, certo? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu Instagram, o meu perfil do Instagram para mostrar para vocês o que é o feed do Instagram, certo? Porque é para isso que a gente está aqui. Então, quando eu clico aqui no meu perfil, certo? Vocês vão ver que, ó, deixa eu me colocar um pouquinho aqui para o lado. Vocês vão ver que essas postagens, certo? Essas artes que vocês estão visualizando de maneira quadrada aí na tela de vocês, é o famoso feed do Instagram, né? Feed em inglês significa alimentar, ou seja, eu alimento esta página do Instagram com as minhas postagens, com as minhas criações, com os meus designs, certo? Então esse aqui é o famoso feed do Instagram e cada arte dessa é chamada de post do Instagram. Post em inglês significa enviar, né? Alguma coisa nesse sentido, no sentido de você, por exemplo, post a letter, né? Enviar uma carta pelo correio, por exemplo, certo? Então, a gente também pode imaginar daquele famoso adesivo, né, que a gente coloca na geladeira, coloca em todos os lugares para nos lembrar de algo, o famoso post-it, aquele que a gente cola, né? Então, o post é justamente esse bichinho aqui que aparece para gente dessa forma no Instagram, certo? Sempre com 3 posts alinhados e com várias, né, com 3 posts, né, por linha e com 3 colunas também. Então, se a gente for rolando para baixo, a gente vai sempre visualizar dessa forma. Então, por exemplo, se eu for aqui no perfil de uma outra pessoa, né, que eu sigo, vamos ver aqui. Eu sigo algumas pessoas. Então, vamos aqui, por exemplo, perdão, no perfil aqui da Regina, que é minha aluna querida. Ela tem um perfil lindo sobre porcelanas que ela faz. Olha aqui, Regina, estou te mostrando na minha aula, hein? Olha só que lindo que é o feed da Regina. Né? Ela divulga o trabalho dela de porcelana e é assim que aparece para mim também, né? No mesmo formato. 3 posts enfileirados aqui lado a lado. E é assim que a gente vai ver. E é assim que eu quero mostrar como é que você pode visualizar no Canva também. Então, vamos botar a mão na massa, que é para isso que nós estamos aqui, certo? Então, estou aqui na página inicial do Canva e o que eu vou fazer então é justamente criar um post para o Instagram, certo? Dessa maneira, eu venho aqui, ó, no criar um design, ok? E vou buscar então a sugestão post para Instagram, perfeito? Beleza. Quando eu clico nessa sugestão, o Canva vai me abrir uma outra aba, certo? Aqui, ó, uma aba que está escrito assim, design sem nome, aqui também, que eu posso vir aqui e renomear para, por exemplo, posts para o feed da Rafa, tá? Por que eu posso fazer isso? Por que eu devo fazer isso? Por que eu sugiro que você também o faça? Porque quando a gente cria um design, qualquer aqui dentro do Canva, vocês vão perceber que se a gente clicar aqui nesse botão de adicionar página, ó, 1, 2, né, e ele vai aqui dizendo o número das páginas, ó, 4 e por aí vai, nós conseguimos adicionar até 100 páginas aqui. Ou seja, se eu quiser, eu posso fazer, certo? 100 posts para o Instagram, se eu conseguir fazer essa produção, se eu for uma pessoa super eficiente, e visualizar exatamente como é que ele vai ficar lá dentro do meu feed. Não é sensacional isso? Então, tenha a noção de quando a gente cria um design, de qualquer formato, mas a gente está falando aqui no formato de post para o Instagram, a gente pode ter várias páginas. O que significa isso? Significa que são estas páginas aqui que a gente está vendo, certo? No feed do nosso perfil. Beleza? Pois bem, dito isso, eu vou aqui só apagar para demonstrar para vocês aqui que eu vou utilizar o próprio Canva para fazer isso. Como eu não vou ter tempo de ficar criando aqui uma coisa ao vivo, senão essa aula ficaria muito longa, eu vou utilizar os próprios templates aqui que estão sugeridos pelo Canva, tá? Então, vou adicionando aqui
para a gente ver como é que fica, tá? Estou adicionando aqui de forma aleatória, não estou me preocupando com identidade visual, é só para exemplificar como é que você poderia visualizar as suas artes no feed. Então, eu vou criar, né? Eu vou colar aqui 12 artes, o que significa dizer que eu vou ter 4 linhas, certo? Se a gente está falando aqui no feed, ó, de 3 artes, né, lado a lado, se eu tenho 12 é porque eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, ok? Então, opa, voltamos. Criei aqui, ó, 12, aqui embaixo no cantinho inferior direito, vocês vão ver que tem 12 páginas, certo? Mesma coisa, se a gente subir, ó, vai ver que nós temos aqui 12 páginas, tá? Beleza. Vocês estão vendo que da maneira que eu fiz, e da maneira que vocês vão criar aí também as artes de vocês, o Canva vai sempre demonstrar dessa forma, ou seja, uma coluna única, diferente do que a gente vê aqui no Instagram, que são 3 colunas, certo? E como é então que você vai fazer para visualizar exatamente nesse formato de 3 colunas? Agora que está aí o pulo do gato. Vamos ver. Então, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, você vai ter que vir aqui embaixo, no canto inferior direito, onde está escrito assim, onde tem o número, né, das páginas, e você vai clicar em cima desse número, no caso aqui 12, para ver exatamente a visualização em grade, certo? Porque nada mais é do que a gente vê aqui, certo? A gente está visualizando o perfil da Regina em grade. A gente tem que imaginar como se tivesse aqui, né, um jogo da velha, sabe? É um pouco, às vezes, a gente tem que fazer aqui um exercício de, né, vamos dizer assim, viajar um pouco, né? Mas vocês têm que imaginar que quando a gente tem aqui, né, 3 colunas e linhas, se a gente estivesse traçando aqui com uma caneta, com lápis, a gente estaria fazendo sempre um jogo da velha, ou um formato de tabuleiro, que é aquele formato, né, tabuleiro de dama, de xadrez, que é aquele formato quadriculado, ou seja, em grade, certo? Então, quando a gente clica aqui, ó, em cima do número 12, nesse caso, a gente vai visualizar em grade. Então, vamos lá. Cliquei, e olha o que vai acontecer. Primeira coisa, o Canva vai me mostrar assim, né? Olha, são 12 artes. Isso aqui é uma visualização em grade. Mas, Rafaela, isso aí não está igual no Instagram. Realmente não está igual. Porque no Instagram a gente tem 3 artes, né? Em 3 colunas. Aqui a gente está vendo o quê? 2 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Não é isso que eu quero. Eu quero transformar isso aqui em 3 colunas e 4 linhas, certo? Para a gente visualizar exatamente daquela maneira que fica lá no Instagram. Como é que eu vou fazer isso, então? Então, vou só voltar aqui para vocês verem o passo a passo. Primeira coisa que você vai fazer, né, é ter essa consciência de que você pode criar até 100 posts num lugar único, tá? O que vai facilitar depois para você se organizar, para você encontrar as suas artes, etc. Ao invés de você ficar criando um por um, cria tudo num lugar só, depois chegou a 100, faz mais 100 e por aí vai, tá? É uma sugestão que eu dou. Ah, Rafa, essa é a sugestão única, correta? Não, é a sugestão que eu faço, é o modo como eu trabalho, tá legal? Então, temos aqui 12 artes numa coluna única. Eu quero primeiro visualizar em grade. Eu clico no número que está aqui embaixo. Nesse caso, 12 artes, podem ser até 100, como eu falei para vocês. E você vai clicar aqui em cima para visualizar em grade, certo? Então, o que vai acontecer? O Canva vai me mostrar dessa forma. 2 linhas e algumas colunas, tá? Como é que eu faço, então, para ver da forma que fica lá no Instagram? Pulo do gato número 2. Você vem aqui ao lado, canto superior direito, do lado do xizinho para você fechar, que você não vai apertar, pelo amor de Deus, você vai apertar nesse botão aqui, que para mim aparece escrito assim, restaurar tamanho, tá? Ou seja, clicando aqui, a gente vai ver que a nossa tela, ela vai achatar, certo? Então, ó, prestem atenção. Vou clicar. Cliquei. Ó, o que aconteceu? A minha tela ficou mais estreita e o Canva agora está me mostrando exatamente como é que é lá no Instagram. Não é verdade? 3 colunas
e 4 linhas, certo? E aí, cara, isso é fantástico, porque dessa maneira, imagina que eu criei, né, que tivesse criado todas essas artes aqui. E se eu quisesse publicá-las uma, né, por dia, eu conseguiria ver como é que meu feed vai ficar. Eu consigo prever já como é que ele vai ficar. E isso é muito interessante, certo? Então, imagina que você quer criar mais, porque eu falei para vocês que vocês podem criar até 100, certo? E aí, ó, para voltar para ver em, né, uma coluna única, você clica aqui embaixo, novamente, no botão de fechar a visualização em grade, clica aqui e volta para aquele formato de coluna única. E aí, basta você ir adicionando, né, as páginas. Então, ó, se eu quiser criar aqui uma nova página, eu adiciono. Aí eu vou usar mais templates aqui do Canva para me ajudar. Estou pegando aqui templates aleatórios, tá, gente? Então, vou pegar aqui, ó, esse, mais um, só para vocês verem como é que pode ficar, né, com mais artes para vocês visualizarem aí naquele formato do Instagram. Eu vou adicionar aqui, vou ficar com 21. Pensa sempre em múltiplos de 3, tá? Por quê? Mais uma vez, porque aqui a gente tem 3 colunas, certo? Então, pensa sempre em múltiplos de 3. Então, cheguei a 21 artes aqui embaixo, novamente, ó. Visualização em grade. Ok? A gente primeiro vê assim, dessa maneira, e depois eu venho aqui em cima, no botão de visualização em grade, perdão, de restaurar tamanho, clico aqui e o Canva vai então me mostrar como é que seria o meu feed com todas essas artes assim, certo? Só para vocês verem como é que eu trabalho, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês que eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo meu, tá? Então eu tenho aqui esse local que eu chamo de feed Rafa quadrado, que já tem 49 artes. Se eu clicar para visualizar em grade aqui e depois clicar em restaurar tamanho, ó, assim seria a visualização do meu feed, certo? Com a minha paleta de cores, com a minha identidade visual, etc. E o mais legal disso tudo que é o seguinte, pessoal, né? Imagina que você quer, por exemplo, visualizar aí como é que vai ficar seu feed se você quer ter um feed, por exemplo, com as cores iguais na mesma linha. Você consegue remanejar as suas artes. Como assim, Rafa? Por exemplo, aqui então. Vamos imaginar que aqui embaixo, ó, eu tenho uma linha com todas as minhas artes com fundo vermelho. E eu queria que a segunda linha aqui em cima fosse com todas as artes com fundo creme. Eu posso clicar numa das artes e arrastar aqui para o lado, ó. Às vezes o Canva faz isso comigo. Ele fala assim, não é assim que a banda toca, não. Não tá muito afim. Pronto. Tá vendo? Já remanejei, já consigo visualizar. E aí, vamos imaginar que eu gostaria que na próxima linha voltasse a ter somente coisas vermelhas. Eu consigo clicar e arrastar, tá, pessoal? Para visualizar realmente como é que ficaria, para fazer uma prévia, certo? Então, isso é muito interessante. Isso é um recurso bem bacana do Canva, que vocês podem aí utilizar. E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, não deixem de colocar nos comentários. Se vocês usam esse tipo de recurso do Canva, me falem também. Eu quero saber se vocês conseguiram entender como é que funciona isso. Porque muitas pessoas viram para mim e falam assim, Rafa, eu queria saber como é que eu faço para organizar o meu feed do Instagram usando o Canva. É assim que eu faço. Eu tenho aqui, então, as minhas artes todas, né? Por exemplo, ó, um outro exemplo meu. E eu visualizo. Eu consigo ver como é que tá como é que fica no meu Instagram, né? Então, se vocês perceberem, depois vão dar uma olhadinha lá no meu perfil, vocês vão ver que todas as minhas artes que estão aqui estão lá também. Ou seja, eu previ aqui, eu fiz uma previsão, e na hora que eu posto, eu sei exatamente como é que ela vai ficar. Então, por exemplo, essa arte de hoje, certo? Que é essa daqui, ó.
que é a capa desse meu IGTV, ela está posicionada de tal maneira que eu sei que embaixo dela vai aparecer essa imagem que tem o batom, embaixo do batom vai ter essa outra arte aqui que é do feedback e por aí vai, né? E eu sei que quando eu fizer uma postagem amanhã com um fundo azul, embaixo desse fundo azul vai ter outra arte com fundo azul e por aí vai, porque essa foi a forma que eu decidi de organizar. Então isso facilitou demais a minha vida. Tá legal, gente? Muito obrigada para você que ficou aqui até o final. Deixe seus comentários aqui para mim e bons estudos. Tchau, tchau!